aquilo que não nos faz temer a Deus e viver uma vida santa. Enquanto nós continuarmos a ouvir palavras somente boas e agradáveis ao nosso ego, nós vamos continuar mortos. Porque o que traz avivamento para a igreja é aquela palavra que separa a alma e o espírito, juntas e mediúnas. O que traz a presença do Senhor para a igreja é quando nós estamos debaixo do poder da sua palavra. É quando nós somos obedientes a ela. É quando ela nos corrige, ao invés de nós sair da igreja murmurando, a gente serve o ele de Deus. É quando a gente temos uma palavra de repreensão, ao invés de nós falarmos que Deus ele já nos abandonou, nos esqueceu, não. É nós sabermos que toda palavra de repreensão mostra para nós que Deus continua nos amando, que Deus continua querendo o nosso bem, que Deus continua zelando pelas nossas almas. Glória a Deus, aleluia. E quanto aos falsos profetas, o papel da igreja é considerar todos como anátema, irmãos. Hoje em dia, falso profeta já não pode mais ser chamado de falso profeta. Hoje em dia, falsos profetas que distorcem a palavra do Senhor, se você fala alguma coisa contra, você é o louco da história. Você é o bitolado da história. Você é o estranho da história. Mas Paulo fala lá em Gálatas: se vier alguém, até mesmo anjo, vos pregar outro evangelho além do que eu já vos tenho dado, seja considerado anátema. Seja considerado malditos. Por quê? Porque está distorcendo a palavra do Senhor. Quer avivamento, igreja? Ame a palavra. Que a presença, igreja, obedeça a palavra. Que a presença, igreja, se sujeite ao Senhor dela. Se sujeite à pessoa do Espírito Santo. Se sujeite, se submeta ao Rei dos Reis, aquele que governa todas as coisas. Não tem crescimento onde não tem palavra. Não tem crescimento onde o único que reina, onde o único que governa, onde o único que recebe louvor e adoração não é Jesus. Se nós estamos dividindo a glória do culto entre o homem e Deus, não tem presença, é só movimento. Onde Cristo já não é mais o alvo, não é igreja, é apenas mais um lugar religioso. Onde a cruz de Cristo não é mais pregada, já não é mais igreja. Onde a palavra do Senhor já não é mais ouvida, já não é mais igreja. Queremos avivamento? Voltemos para a essência. Queremos a presença de Deus? Voltemos para a essência do Evangelho. O que o Evangelho ensina, irmão Vitor? Que o homem caiu e está destituído da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. E que somente por meio de um, que é o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, nós podemos ser reconciliados com Deus. O que o Evangelho nos ensina, meu Vitor, que para ter presença de Deus deve haver novo nascimento, deve haver arrependimento, deve haver mudança de vida, para que o Senhor possa novamente voltar a operar no meio da igreja. Deus dá uma nova oportunidade para o povo. O povo retorna para a sua terra. E agora Deus não permitindo que o povo fizesse a mesma coisa, porque havia grande perseguição para que aquele povo não reconstruísse o templo. E talvez muitos ali pudessem duvidar da obra do Senhor, da palavra do Senhor. Quando nós encontramos dificuldades, irmãos, em nossa vida, em nosso ministério, em todas as áreas da vida, muitas das vezes a gente tende a correr para um lugar onde não tem solução. Muitas das vezes a gente tende a correr para um amigo. Muitas das vezes a gente tende a correr para um familiar. Muitas das vezes a gente tenta recorrer a algum meio material, físico dessa terra. Mas o que o povo precisava aprender era que para que aquele templo fosse reconstruído, era necessário que eles voltassem a ser dependentes de Deus. E é por isso que o Senhor ele vai falar para Zorobabel através da boca de Zacarias.
que não seria por força, que não seria por violência, mas que seria pelo Espírito de Deus. O que isso significa, irmão? Significa que tudo que nós fazemos na obra, irmãos, se não for pela graça de Deus em nossas vidas, não dá fruto, não dá resultado. O próprio Jesus falou lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. Para que vocês dêem fruto, é preciso que vocês estejam em mim, a videira verdadeira. O povo então percebe que sem Deus não tinha obra, sem Deus não tinha reconstrução de templo, sem a presença não haveria restituição daquilo que eles haviam perdido. Então ele tem uma visão, Zacarias, e ele passa isso para Zorobabel. Qual era? Um castiçal.